se os próprios romanos pegavam os mitos dos outros para contar a própria história. Se os romanos, cada vez que contavam os próprios mitos, contavam uma versão diferente. Por que eu não posso pegar um pintor do século XVII para falar sobre a fundação de Roma? Peter Paul Rubens, esse moço aqui, artista do barroco europeu, como todo artista da Idade Moderna, gostava de pintar um pouco sobre mitologia greco-romana. No caso hoje, me interessa mostrar alguns quadros que ele fez ligados à fundação de Roma. Vamos a eles. Nessa pintura aqui, nós temos, após a queda de Troia, Enéas e sua família partindo da cidade. O que está sendo mostrado é mais ou menos a versão romana de como as coisas aconteceram. Enéas está saindo de Troia, levando, alguns troianos com ele, e Enéas especificamente nós o vemos aqui neste canto, aqui no canto esquerdo da imagem, com Enéas carregando seu cego e velho pai Anquises e com seu filhinho Ascânio aos pés. Mas apesar do título do quadro, como é que eu sei que esse cara aí é o Enéas? Bem, essa imagem clássica do Enéas carregando seu pai não só já era narrada pelos romanos, como foi reproduzida por diversos artistas. Para pegar exemplos mais ou menos próximos da época em que Rubens pintava, dê uma olhada nessa versão aqui do Federico Barossi, de 1598, e, mais legal ainda, um dos meus escultores preferidos, o Lorenzo Bernini, na provavelmente mais famosa versão de Enéas carregando seu pai e levando seu filho a tiracolo. Perceba ainda o detalhe que Bernini representou Anquises carregando as estatuazinhas dos deuses lares, que eram tão importantes para os romanos, mas no caso aqui os deuses lares troianos, que vão ser levados na viagem por Enéas. O mesmo é mostrado por Rubens, com Enéas começando a carregar o pai dele, e o pai dele fazendo questão de continuar segurando as estatuazinhas dos deuses lares. Mas talvez você esteja perguntando, mas por que você está falando de Enéas? Você não falou que você ia falar de Roma, da fundação de Roma? Os romanos adoravam, admiravam pra caramba os gregos. E já que eles admiravam pra caramba os gregos, eles faziam questão de, na sua mitologia, falar que eles haviam vindo dos gregos. Que eles tinham alguma coisa a ver com aqueles gloriosos gregos da antiguidade, com aqueles heróicos gregos da antiguidade. E no caso, Enéas saiu de Troia, foi para a Itália e foram exatamente os seus descendentes que fundaram Roma. E é em outra pintura que nós vemos a descendente de Enéas. No caso, esta mocinha aqui, a Rheia Sílvia, filha de Numitor, rei de Alba Longa. Só que o tio dela, Amúlio, tirou o pai dela do poder e, para garantir que Numitor não tivesse mais nenhum tipo de herdeiro, transformou Rheia Sílvia em sacerdotisa. O sacerdócio dela aqui no quadro representado provavelmente aqui no canto direito. E sendo sacerdotisa, Rheia Sílvia tinha que se manter virgem, casta, e portanto não teria herdeiros. Só que Marte, o deus da guerra, se apaixonou por ela. Não é à toa que nós vemos tanto Marte aqui com Cupido garantindo que eles estão se apaixonando. E este Marte abandona o capacete de guerra, abandona a função de guerreiro e cai de amores por Rheia Sílvia. Rheia Sílvia então engravida dos gêmeos Rômulo e Remo. Amúlio, seu tio, o usurpador, quer matar as crianças. Só que as crianças são filhos de uma virgem. Portanto, provavelmente são filhos de um deus. Então, as crianças são simplesmente abandonadas no leito do rio Tibre. E como todo mundo já conhece a história, nós podemos ver isso em outro quadro do Rubens, as crianças são encontradas por uma loba que as amamenta. Para falar a verdade, nesse quadro, Rubens faz questão de contar uma boa parte da história de Rômulo e Remo. Na mesma pintura é possível ver, à esquerda, Marte e Rheia Sílvia. No centro da imagem, Rômulo, Remo e a loba.
E à direita da imagem, o homem do campo que encontrou Rômulo e Remo. A loba os amamentou, impediu que eles morressem de fome. Mas eles foram encontrados por um homem do campo que os criou até a sua idade adulta. Aqui também é possível brincar com outros elementos de pintura. O homem do campo está só um tanto ao fundo, está meio na sombra. Ele é só um homem comum, a gente mal sabe o nome dele. Em destaque, sendo iluminados, estão Rômulo e Remo. E à esquerda, um pouco mais escuro, mas um pouco mais escuro, avermelhado, a cor da guerra, está Marte, o deus da guerra, junto com Reia Sílvia. E com Marte e Reia Sílvia ainda dá para perceber bem essa brincadeira do barroco, do mais claro e do mais escuro. No caso da mais pacífica, Reia Sílvia, do mais belicoso, Marte. Então aí Rômulo e Remo crescem, ficam fortes e descobrem a própria história. Descobrem aquele tio maldoso que prendeu a mãe deles, que tentou jogá-los no rio para ver se eles morriam ou algo assim. Invadem Alba Longa, matam Amúlio, devolvem o trono para Numitor, o avô deles, libertam a mãe deles e vão fundar a própria cidade. Ao fundar a própria cidade, Rômulo e Remo têm uma pequena rusga. Rômulo, assim, uma pessoa doce, bondosa, fraternal, mata o próprio irmão e, bem, funda ele mesmo a cidade de Roma. Rômulo funda a cidade de Roma, ele, filho de Marte, um monte de homens o seguem, ele funda aquela cidade cheia de homens. Uma cidade cheia de homens, acho que está faltando alguma coisa, né? Então, ele organiza uma grande festa e convida o povo sabino, convida os sabinos. E aí nós temos mais essa pintura aqui do Rubens sobre o rapto das Sabinas. Os romanos decidem resolver o seu problema de falta de mulheres em Roma, simplesmente, então, sequestrando, raptando as filhas das famílias sabinas que tinham ido de maneira pacífica para Roma. O quadro, como vocês podem ver, é mostrado numa grande confusão. E voltando à brincadeira do claro e escuro, não deixa de ser interessante como as mulheres sabinas estão no claro e Rômulo, o rei romano, quem teve a ideia de raptar as Sabinas, está retratado no quadro no escuro. No momento que ele erra, no momento que ele faz o errado, ele é colocado de lado, ele é deixado na escuridão, ele não é colocado em destaque. Outro ponto bem interessante para perceber no quadro é como Rubens coloca as mulheres sabinas vestidas não como pessoas da Idade Antiga, mas como mulheres da Bélgica do século XVII. Bem, o resultado dessa história horrorosa é que quando os sabinos voltam para casa, se armam e voltam para Roma para tentar pegar suas filhas de volta, o que acontece é que as sabinas se põem entre eles e os romanos e falam que agora elas já estão casadas com os romanos, agora elas já têm filhos com os romanos e não querem mais deixar Roma. Então Rômulo e Tito Tácio, rei dos Sabinos, decidem manter a paz um com o outro, tanto que Tito Tácio e Rômulo passam a governar juntos. Mas não por muito tempo, já que Tito Tácio morre antes de Rômulo, já que Rômulo era tão respeitoso com os deuses. Algumas versões contam que Rômulo matou seu irmão exatamente porque seu irmão havia ofendido aos deuses. Tanto que Rômulo não morre que nem um reles mortal. Em uma reunião com o Senado romano, de repente acontece uma ventania, acontece uma tempestade e Rômulo desaparece. Como essa história de pessoas desaparecerem não é exatamente a coisa mais bacana do mundo, não costuma ser muito normal, a população romana se voltou contra o Senado. E essa revolta só parou quando o próprio Rômulo apareceu nos céus para um romano chamado Próculo Júlio, avisando que ele havia ascendido aos céus e se transformado em um deus. Infelizmente, para essa historinha final, nós só temos este rascunho feito na oficina do Rubens. Espero que tenha sido interessante e que tenha sido possível demonstrar como é completamente possível utilizar um pintor do século XVII para falar sobre lendas da antiguidade. E
queira ou não, também é possível utilizá-lo quando ele está pintando lendas da antiguidade para falar sobre o século XVII, como eu falei das roupas que as mulheres utilizavam na pintura do Rapto das Sabinas. E também é claro que é importante falar que Rômulo